Olá, querida aluna, aqui é o professor Fábio de volta para a gente continuar resolvendo as questões de física do concurso dos bombeiros do estado do Amazonas, prova oficial, ano 2021, prova que foi feita em 2022. Vamos agora para a questão 52, é a saideira, que diz o seguinte: um gás ideal sofre um processo cíclico ABCA mostrado no diagrama. Aí tem um gráfico aí. O gráfico que contém o diagrama PV equivalente ao ciclo PT é... Olha, primeira coisa que a gente tem que observar aqui é o seguinte. O gráfico, Fábio, o que significa esse gráfico aqui? Esse gráfico aqui está representando uma transformação cíclica, que sai do ponto A, vai para o B, vai para o C e volta para o A, né? Eu tenho algumas transformações aí. Na verdade, cada reta vermelha dessa, eu tenho um tipo de transformação, tá? E também aqui, vale lembrar também, né, que quando você tem uma transformação cíclica, a variação da energia interna no ciclo, vou até colocar aqui, ó, no ciclo é igual a zero. É igual a zero. A transformação cíclica, na transformação cíclica, a variação da energia interna no ciclo é zero. Por quê? Porque ele sai de uma temperatura e volta para a mesma temperatura. No ponto A, ele tinha uma temperatura. Ele vai para o B, vai para o C e volta para o A. Volta para a mesma temperatura. Então, a variação de temperatura é nula. Quem determina a variação da energia interna é a variação da temperatura. Então, se o ΔT é zero, o ΔU também vai ser. Lembrando aqui que ΔU vai ser igual à quantidade de calor menos o trabalho. Isso daqui representa de maneira simbólica, né, a primeira lei da termodinâmica, que no fundo, a primeira lei da termodinâmica representa a conservação de energia. Se isso daqui é zero, ó, porque eu estou no ciclo, isso tudo levando em consideração o ciclo. Isso aqui sendo zero, eu tenho aqui, ó, que a quantidade de calor vai ser igual ao trabalho. Tá, Fábio? E daí? O que isso tem a ver? Como é que eu sei que tipo de transformação está tendo aqui? Eu sei que a quantidade de calor é igual ao trabalho, mas o que está sendo transformado aqui? Se é calor para trabalho ou trabalho para calor? Na verdade, quem me diz isso é o sentido das setas. O sentido das setas, estando no sentido anti-horário, pode prestar atenção que ele está no sentido anti-horário, eu tenho trabalho sendo transformado em calor. É isso aqui que eu tenho. Isso quem me diz, Fábio? O sentido das setas. O sentido das setas que tem aí nas transformações. Eu tenho trabalho sendo transformado em calor. Normalmente quem faz isso são máquinas frigoríficas, né? Normalmente quem faz isso. Fábio, e se fosse calor para trabalho? Seria uma máquina térmica, um motor de carro, por exemplo. Um motor de carro qualquer. Aí seria calor para trabalho. Mas aí não seria no sentido anti-horário, seria no sentido horário. Tá? Mas isso não vai fazer diferença, não. O que a gente tem que ficar esperto aqui é no seguinte, olha só. Quando eu tenho aqui a transformação BC, por exemplo, BC, aqui, ó, eu tenho uma determinada temperatura. Então significa que a transformação de B para C é uma transformação a temperatura constante. Então tem aqui, ó, a transformação de B para C, eu tenho aqui uma transformação. Transformação essa que é aquela transformação a temperatura constante chamada de isotérmica. Isotérmica. Então, a transformação isotérmica é a transformação onde a temperatura se mantém constante. Já é a primeira coisa que a gente tem que ficar esperto. Outra coisa, eu tenho a transformação de A para B. A transformação de A para B, ela é feita a uma pressão constante. Então, quando eu tenho aqui, ó, de A para B, né, a transformação de A para B, é uma transformação a pressão constante. Então, significa que é uma transformação isobárica. Isobárica é... Ah, eu me lembro que isso aqui, né, lá nas aulas de termologia, isso. Isobárica. É uma transformação a pressão constante. Fábio, olha só. E de C para A? Como é que fica de C para A? Olha só. De C para A, a gente vai ter que olhar de uma outra forma. De C para A. De C para A é o seguinte. Como isso daí é uma transformação gasosa, tudo daí é uma transformação gasosa, né?
isso de acordo com o que a questão fala, eu posso muito bem dizer que tudo é de acordo com isso aqui, ó. A pressão I1, né, vou chamar de 1, vezes o volume 1, dividido aqui pela temperatura 1, vai ser igual a pressão 2, vezes o volume 2, dividido para P2. Isso aqui é a lei geral dos gases. Na verdade, não é bem a lei geral dos gases, né? Porque a lei geral dos gases são aquelas que ainda tem o número de mols, né? Que está aqui embaixo, né? Isso quando não tem mudança de fuga de gás, essas coisas todas. Teria que ter um número de mols aqui, outro aqui, né? Porque se o número de mols não muda, né? Se a gente considerar que o sistema é fechado, aí sim, não tem o número de mols aqui. Na verdade, a geralzona é a que tem número de mols aqui, número de mols aqui. Mas como ali é considerado um sistema fechado, eles acabam sumindo, só fica só as 3 grandezas de estado aí de um gás ideal. Só que o que acontece? Se a gente for prestar atenção, ó, de C para A, eu tenho uma continuação aqui, ó. Isso daqui, ó, é o zero. Fábio, como é que tu sabe que isso daqui é o zero? É o zero o quê? Zero Kelvin. Qual seria a interpretação física do zero Kelvin, Fábio? Zero Kelvin significa total estaticidade das moléculas de um gás. Como assim, Fábio? Total estaticidade das moléculas de um gás. Eles estão totalmente parados. O que a gente entende por pressão de um gás? Quanto maior for a temperatura, maior é o grau de agitação térmica das moléculas e mais vezes e mais forte elas batem na parede do recipiente. Isso significa que a pressão está aumentando, ou seja, pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Ah, Fábio, então estou começando a entender. Essa seta que vai de C até A, ela nada mais é do que um prolongamento, né? Uma continuação desse pontilhado preto que passa pelo zero, né? Isso. E pressão e temperatura são diretamente proporcionais? São. O que isso significa? O que isso significa? Que essa transformação de C para A está sendo feita a volume constante. Sendo um volume constante, eu vou ter o seguinte, ó, que a pressão no ponto, que eu vou usar agora esses termos aqui, a pressão em A, em C, né, dividido, né, pela temperatura em C, vai ser igual a pressão em A dividido pela temperatura em A. Fábio, tá bom. Tu considerou, mas tu tirou aquilo da cartola, foi? Não, eu não tirei aquilo da cartola. Simplesmente eu estou concluindo por causa das relações entre pressão e temperatura. Eu tenho aqui, ó, a razão entre duas grandezas. Quando eu tenho a razão entre duas grandezas de maneira constante, né? Isso daqui sobre isso é igual, isso aqui sobre isso é igual, isso aqui sobre isso é igual, e assim sucessivamente, eu tenho grandezas que são diretamente proporcionais. E faz sentido, porque se a gente tem um pouco de ideia, um pouco de noção do que é temperatura, a temperatura, qual é a definição da temperatura? Temperatura, a definição mais simples, grau de agitação térmica das moléculas. Tá, é uma definição meio rasa, mas dá para entender. Aí o que acontece? Quanto mais agitadas essas moléculas estiverem, maior é a temperatura, né? Pelo menos essa é a ideia que a gente tem por grau de agitação. E aí, se o recipiente se mantém com o mesmo volume, ou seja, o volume é constante, a variação de volume é zero, quanto mais temperatura eu tiver, mais agitadas essas moléculas vão estar, mais vezes elas vão bater nas paredes do recipiente e mais forte elas vão bater nas paredes do recipiente. Ou seja, se eu aumento a temperatura, a pressão também aumenta. Se eu diminuo a temperatura, a pressão também diminui. É exatamente o que está apresentado de maneira implícita, né, melhor dizendo, por essa seta pontilhada aqui, ó. Tanto que se eu continuar essa reta aqui, ó, à medida que eu diminuo a temperatura, a pressão também diminui na mesma proporção. Então eu tenho aqui, ó, duas transformações. Uma isotérmica, uma isobárica e outra isocórica. Isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Olha, Fábio, tem 3 denominações para pressão, para volume constante. E como que ficaria esse gráfico PV? Ficaria assim, ó. Ficaria assim, ó. Aqui continua sendo o P, né? E aqui seria o V, né? Que é o eixo das abscissas, né? Aqui, ó. Seria o V.
Vamos colocar aqui quem é quem. Primeiro seria o A. O A vai de A para B. De A para B é isobárica, né? Aqui, ó, de A para B. Vou considerar aqui, por exemplo, aqui. Aqui seria o A. Aí eu tenho agora aqui, ó, de A para B. É isobárica, então eu tenho uma reta paralela ao eixo dos volumes aqui. Aqui, ó. Então aqui seria o B, né? O B. E não esquece que está no sentido anti-horário. Continua no sentido anti-horário? Sim, a máquina é a mesma. A máquina é a mesma, então continua no sentido anti-horário. Então tá aqui, ó. Tá aqui, ó. No sentido anti-horário. Então vai de A para B. E de C para A, Fábio. De C para A é isocórica. Então eu posso muito bem considerar aqui em cima, ó, mais ou menos aqui, né? Mais ou menos aqui, o C. Aí aqui eu teria outra seta aqui, né? Descendente, né? Que aqui o volume não, a pressão estaria diminuindo, né? Que seria isocórica, né? Que é o que está aqui, né? Isocórica de C para A, que é exatamente o que está acontecendo aqui. E de C para B seria a isoterma. Fábio, não é isotérmica, não? Não. Isotérmica é a transformação. A curva é isoterma. E ela continua no sentido anti-horário. Tá aqui, ó. Ela continua no sentido anti-horário. Então, esse gráfico aqui, ó, que representaria as transformações, a máquina aí, né, o ciclo das transformações do gás, agora representado no gráfico PV, né? Então é isso aí. Onde é que está um parecido com esse daí? Está parecido com esse daí é a letra E, né? É a letra E. Tem aqui, ó, C para A, depois A para B, depois B para C. Então isso aqui está na letra E. Letra E de estudioso, letra E de cara que acertou as 10 questões de física. Ah, Fábio, eu não acertei não. Acertou sim, eu acredito que acertou. Deixa eu sair da frente aqui para poder aparecer tudo aí, aparecer o gráfico tudo. Como vocês podem estar vendo, é outra questão analítica, que não tinha praticamente conta, mas a gente tinha que ter uma certa perspicácia aqui nas transformações, né? Saber o que era um ciclo, de que forma se comportava o trabalho, de que forma se comportava a variação de energia interna, para poder representar as transformações no gráfico PV. Ali é PT, aqui é PV. Tá bom, meus queridos? Então, essa daí é a questão 52 do concurso pré-oficial do Corpo de Bombeiro do Estado do Amazonas. Foram 10 questões, essa é a última questão, tá bom? E eu espero que quem fez essa prova, né, que acompanha meu canal aí, que já foi meu aluno, que tenha conseguido resolver todas elas, porque, de certa forma, essas questões aqui, elas são questões boas. Eu gostei de todas as 10, sem exceção, de todas as 10. Não tem nenhuma gigantesca, com uma dificuldade imensa que não dava para fazer, mas eu gostei de todas elas. Gostei, achei muito legal, muito bem feito essas questões aqui, todas elas. E ainda pretendo fazer um vídeo analisando questão por questão e a gente conversando questão por questão. Não vou fazer isso agora porque senão o vídeo fica muito longo, mais do que já tá bom? Então é isso aí. Se gostou da iniciativa, já peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo, comente aí se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, tá? Se você já foi inscrito no canal, aciona o sino da notificação para toda vez que eu enviar uma resolução, ou um vídeo, né? Ou até mesmo entrar ao vivo, você seja avisado. Tá bom, meus queridos? Então, forte abraço, é isso aí e até mais. Tchau.